Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Na semana passada, logo no início do programa, o que nós abordamos? Nós começamos a falar sobre a autoconfiança, como você deve acreditar nos seus próprios sonhos. Naquele momento também, em determinado momento da nossa entrevista, nós falamos que imagina as pessoas que você mais ama não acreditar em você, não acreditar nos seus sonhos. Te colocar palavras negativas, destruidoras, palavras que não vão te ajudar a alcançar suas metas. Claro que recebemos o retorno de vocês, recebemos seus e-mails, recebemos principalmente pessoas nos falando através das redes sociais. Isso acontece muito comigo, eu sou alvo disso. Nós temos inclusive que parar com essa situação, né, de nos colocarmos como vítimas. Não é por aí. Hoje nós vamos abordar um outro tema. Atenção! Dê adeus aos relacionamentos destrutivos da sua vida. Calma, não estou falando para vocês terminarem relacionamento, não. Não estou falando para acabar casamento, acabar namoro, nada a ver. Não tem essa conotação. Mesmo porque não vai ser você destruindo um relacionamento, acabando com um casamento, que vai melhorar a sua autoconfiança, não é mesmo? Vamos entender melhor como dar adeus a esses relacionamentos que deixam você para baixo? Quem está de volta ao nosso programa é Sandra Assis Maia. Aliás, toda vez que nós vamos abordar algum tema envolvendo autoestima, Sandra é nossa colaboradora. As pessoas gostam muito de ouvir as suas dicas. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Dê adeus aos relacionamentos que te fazem mal. Como assim, Sandra? Como é que a gente pode falar isso para eles? Então, a questão, quando se fala, né, dê adeus a um relacionamento que te faz mal. Primeira coisa é você tentar observar por que essa pessoa, o que ela fala, o que ela coloca, te incomoda tanto. Então é necessário descobrir aonde que está a autoridade dessa pessoa que te fala de forma negativa, essa pessoa que te coloca para baixo. Porque, como nós falamos no programa passado, a questão da autoconfiança. Então, se alguém consegue fazer com que você não permaneça com essa autoconfiança, então é um problema de relacionamento de você com essa pessoa que precisa ser resolvido. E a melhor coisa é um diálogo, esclarecer. Todo mundo tem o direito de pensar o que quer e falar o que quer, e às vezes fala também o que não deve. Mas isso, o que pode ser feito? Quando há um bom diálogo, você tem que determinar, a partir de hoje, o que eu penso de mim é mais importante do que tal pessoa pensa de mim. E quando você começa a desenvolver isso, pensando o que é importante realmente para você, e não para justificar o que o outro pensa de você, você vai conseguir desenvolver sua autoestima. Você está entendendo, né, gente? Onde que começa o X da questão? É você diagnosticar o porquê dessa fala está te fazendo tanto mal. Por que isso realmente está te incomodando? Eu realmente não pensei por aí. Eu não pensei que nós tínhamos que fazer esse autoexame, sabe? Exatamente. Tudo que fala alto é a partir de nós, né? É de dentro de nós. Então, sempre quando algo externo incomoda tanto, primeiramente a gente tem que avaliar nós mesmos. Por que isso tem uma força tão grande? Por que isso tem um reflexo tão forte sobre a minha vida? Mas você deve estar falando também, olha, aquela pessoa vive comigo, convive comigo, é meu marido, é minha esposa, é meu filho, é minha mãe, é meu pai, então acaba tendo realmente um peso muito grande a fala dessa pessoa, não? Exatamente, tem um peso grande, mas o que acontece? Hoje as pessoas estão achando mais fácil desistir das pessoas. E talvez tudo isso que acontece, tem coisas que acontecem para nos desenvolver, para forjar o nosso caráter, para fazer com que nós até desenvolvamos mesmo a nossa autoconfiança. Então, quando nós não temos certeza do que nós queremos, o que o outro fala incomoda. Posso dar um exemplo pessoal? A gente só tem condições de falar daquilo que a gente vive, né? Como é que eu vou falar alguma coisa que eu não vivo, né? Quando eu ouço as pessoas principalmente chegarem para mim e falar, você não vai dar conta. Isso é muito difícil, não consegue não.
Você vai mudar essa situação? Você não vai nunca. Eu me sinto motivado a provar que aquilo a gente tem condições de mudar, que determinada situação a gente tem condições de mudar. Particularmente, eu estou falando eu, né? Cada um é cada um, né? Mas eu me sinto às vezes mais empolgado. Eu vou lá e vou conseguir. Então, aí você está se sentindo confrontado a desistir ou vencer. Então, é algo também favorável, é positivo. Como eu já ia até colocando, todos nós precisamos de ter pessoas que nos desafiem em nossa volta. Porque se todo mundo concordar com tudo, para que a gente vai ter motivação de vencer, de lutar, de buscar? Então, até que ponto isso é saudável? Porque tem também aquelas pessoas que realmente elas querem nos destruir mesmo. Elas não querem o nosso bem. Então, a gente também não pode ficar esperando o pior das pessoas e todo mundo quer me destruir. Eu não posso também ter esse pensamento. Vítima, né? Se colocar na posição de vítima. Só que o que eu posso fazer de forma clara, que eu percebo, se essa pessoa não é realmente parceira, se essa pessoa realmente não quer estar no barco junto, então por que está junto? Por que está no barco? Não estou falando isso no caso usando como referência marido e mulher. Eu acho assim, escolheu casar, escolheu, né? Então tem que fazer tudo para viver. Mas existe relacionamentos entre patrão, profissionais, né, funcionários, colegas, amizades, tem amigos da cobra, sim, né, que não fica feliz com o seu sucesso. Mas então eu tô pensando mal das pessoas. Não, eu tenho que ser observador até que ponto é válido. Há amizades destrutivas. Então, se a pessoa ela não tem os mesmos valores que os meus, se ela não acredita nas coisas que eu acredito, não defende em relação a algumas coisas que eu defendo e que pensa tudo o contrário, que sentido tem isso? Você faz mal para a pessoa faz mal para você. Então, assim, mas a palavra ensina que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Sim, amar, mas não quer dizer que precisa conviver e fazer coisas que você contraria a pessoa e a pessoa te contraria. Ou mesmo depreciar. É muito diferente, né? E até a questão mesmo de desmotivar. Talvez você não está fazendo bem para a pessoa não está fazendo bem para você. E tem aquela questão também do ciclo, das passagens da vida, né? Às vezes você tem um momento que você pode ter várias amizades que tá tudo bem. Um dia vai dar uma arranhadinha, vai dar alguma coisa que não vai dar certo. Mas a verdadeira amizade, o verdadeiro relacionamento que respeita e ama, não vai acabar por isso. Como pode acontecer de pai e mãe não acreditar nos filhos e questionar. Mas isso pode ser devido não ter o conhecimento que o filho tem, o filho não ter os valores, o entendimento que o pai, a mãe tem. Então, assim, cada pessoa ela é desenvolvida no meio social de forma, assim, às vezes até muito diferente, Eu já vi vários casos de pais, tá? Que o quê? Eles ficam com medo, com receio de que o filho fracasse, baseado nas suas próprias experiências pessoais. Então, eu tenho medo que o meu filho sofra. Eu não quero que meu filho sofra, eu não vou encorajá-lo a arriscar-se nesse momento, porque fulano de tal não foi bem sucedido. Pode ser um amor, entre aspas, muito excessivo e com certeza vai depreciar aquele filho, né? Exatamente. Os pais têm que se policiar com relação a isso. Tem muito. E o que acontece que sempre que os pais querem proteger demais, envolver demais, está atrapalhando o desenvolvimento do filho. Está atrapalhando essa autoconfiança do filho. E também o que a gente vê muito, os pais motivam os filhos a escolher a mesma profissão. Quando chega, tem filho que forma aqui, pai, o diploma, agora eu vou ser o que eu quero ser. Né? Então, assim, imagina. Então, essa questão de auto, quando fala que é de você, tá, chega até um certo ponto que os pais e mães têm influência na educação e chega até um certo ponto que vai ter que deixar esse filho, essa filha, desenvolver e crescer, né? Desenvolver toda essa parte de auto dela mesma,
para que ela seja uma pessoa vencedora, para que ela seja uma pessoa que realmente tenha paz e seja feliz. Sandra, é muito bom falar de Deus, é muito bom falar de relacionamentos, mas o programa só está começando. Daqui a pouco você volta com a gente, né? No momento Autoestima, e ainda hoje no programa Mega Profissionais, nós vamos falar também dos benefícios previdenciais que vocês gostam tanto de ouvir, dicas com a doutora Mariana. Vamos ter também o nosso quadro Espaço Pet com a doutora Luciana Fonseca, falando sobre pneumonia. Você sabe qual que é a diferença de pneumonia para gripe? Daqui a pouco nós explicamos. O programa só está começando. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Em um local charmoso e pertinho da orla, na Enseada, em Guarujá, o Hotel Ilhas da Grécia é amplo e ao mesmo tempo aconchegante. Localizado a 80 metros da praia, fica próximo a shopping center, bares, restaurantes, teatro e pontos turísticos da cidade. O hóspede pode deixar o carro no estacionamento do hotel e sair a pé para curtir todo o visual da orla e ainda se exercitar. O Ilhas da Grécia também oferece estrutura completa de lazer e serviço de qualidade para quem pretende descansar e aproveitar as belezas naturais e os equipamentos turísticos do litoral paulista. O hotel possui sauna a vapor, salão de jogos, piscina com bar, cascata e hidromassagem, além de espaço kids para as crianças. Momento Autoestima, momento de nós falarmos coisas boas. Aliás, na semana passada nós falamos para vocês, dica importantíssima, como você abrir o seu próprio negócio e em que investir. É um momento difícil, as pessoas ficam preocupadas, elas têm que dar valor no dinheiro delas. Isso. Elas vão pegar e vão investir, vão pegar uma franquia, e o que elas vão fazer? Vão abrir o seu próprio negócio e começar do zero, o tanto que é difícil. Você não sabe se essa história vai dar certo ou não. E por que não investir numa história que já tem sucesso? Uma história que já é comprovada, uma história que já começou a sua trilha há mais de 20 anos. Não é isso, Sandra? Isso. Né? A Autoestima já tem mais de 20 anos? Tem, assim, de experiência na área há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, há mais de 3 décadas, você já começou essa história. E agora você está proporcionando a todas as pessoas que querem também seguir e também usufruir de parte desse sucesso, dessa história. Você pode, com o sistema capilar autorizado, que agora você abriu, para que todos possam fazer o tratamento que é tão bem sucedido na Clínica Autoestima, em qualquer lugar do planeta. Isso, em qualquer lugar. Como é que funciona o sistema capilar autoestima, Sandra? Vamos recordar. Então, é um modelo de negócio que você vai trabalhar, ter tudo pronto para você já atender o seu cliente, né, dar atenção para o cliente e já começar com algo que dá certo, como você falou. Tratamento contra a calvície, tratamento de queda de cabelo, o que a Clínica Autoestima faz, as pessoas vão poder fazer tendo o sistema capilar autorizado da Clínica Autoestima, é isso? Isso, tendo o sistema e também tendo a preparação, os cursos, né, as especializações necessárias. Isso que eu queria te perguntar. Muita gente falou para mim, olha, e aí, como é que eu faço? Eu não sei trabalhar, eu não sei o que a Sandra faz. Como é que eu vou ter acesso a essa informação? Você oferece treinamento? Nós oferecemos treinamentos e sugerimos lugares que a gente sabe que é referência e que tem seriedade nesse trabalho. E você ainda continua com aquele trabalho, a pessoa entra no site, acessa a informação, preenche um pré-cadastro, pré-consulta, uma pré-consulta, para saber se ela pode ter um sistema capilar autoestima? Ah, aí no caso você está falando pré-cadastro. Ou seja, você pode entrar lá no site, fazer um pré-cadastro, eu quero ter um sistema capilar autoestima, eu quero fazer parte desse sucesso também.
Como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso ter mais informações? Preencha esse pré-cadastro, a sua equipe entrará em contato. Exatamente, nós temos o nosso comercial que vai entrar em contato. E vai te dar todas as informações importantes para você ter o seu próprio negócio. Começar um negócio de sucesso é sempre bom, né, Sandra? Isso, já Feliz começar lá com sucesso. Pegar o bonde andando. E já tem muita gente já com sucesso, não é isso? Isso, já tem pessoas que já têm o sistema capilar há mais de 2 anos funcionando e está em expansão e crescimento. Há mais de 2 anos. Exatamente. Então foi os 2 primeiros que nós vendemos, já tem há mais de 2 anos. Nós fizemos dessa experiência, né, para alinhar até chegar a esse ponto da gente estar divulgando agora um modelo de negócio que já funciona e que já dá certo. Pegar o sucesso, claro que todo mundo quer. E principalmente fazer parte de uma história do sucesso é muito melhor ainda. Sistema Capilar Autoestima. Saiba mais através do site que já está no seu monitor. Muito obrigado, Sandra, no nosso Momento Autoestima. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, da pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela 2ª vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta e agora com o nosso quadro Espaço Pet. Vamos saber mais de como cuidar dos nossos animaizinhos de estimação. Muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo alguma coisa muito boa. Nós acreditamos estar cuidando dos nossos animais. Mas será que nós estamos praticando de uma forma correta? Exemplo, você sabia que o seu animal pode ter pneumonia? Pode ter resfriado? A gente precisa saber de detalhes, a gente precisa saber de sintomas. Por quê? Porque buscar o atendimento o mais rápido possível, claro, com um médico veterinário. Se tiverem oportunidade de conversar com a doutora Luciana Fonseca, vão gostar demais, porque já estão acostumados a te ver aqui na TV. Tudo bem, doutora? Tudo. Seja bem-vinda ao programa mais uma vez. Obrigada. Pneumonia em cachorro e gato. Sim. Como que é isso? Entramos na época de frio, né? Sim. Lembrando que assim, em qualquer época do ano a gente pode ter um animal gripado ou com pneumonia. Mas especificamente em cães idosos, em filhotinhos, em cadelinhas gestantes ou alguns pacientes que têm algumas doenças imunossupressoras, né, que abaixa a imunidade, a pneumonia ela tem que ser bem considerada, porque pode levar a matar, né? Lembrando que o resfriado ele pode evoluir para uma pneumonia, tá? Então às vezes começa com aquela coriza no nariz, só uma rinite, tem bichinho que fica o tempo todo espirrando, né? E se não tratado ou se não retirada a causa, vamos supor, muita gente deixa dormir no ar-condicionado, né? Sim. O ar-condicionado já resseca o ambiente, pegamos climas que estão mais secos, meses que são mais secos, e aí essa sequidão, o pulmão acaba gerando um processo inflamatório, que é a bronquite. Se a bronquite, ou por conta de alérgenos, pólen, sujeira, poeira, igual a gente, né? Se não tratado, poderia evoluir e gerar uma infecção dentro do pulmão, que no caso é a pneumonia. E agora que nos preocupa muito a questão do ar-condicionado. Sim. Eu, particularmente, a minha casa tem ar-condicionado praticamente em todos os cômodos, né? E aí o que acontece? No quarto específico, eu tô com uma filhotinha de Schnauzer,
E eu fico preocupado dela dormir lá fora com a minha cachorra maior, que é a Sara. Embora estão se dando muito bem. Sim. A Sara de vez em quando mastiga a filhotinha, mas tá tudo bem. Entende. Tá em casa ali, né? Mas eu fico meio preocupado de deixar ela dormir lá fora por enquanto. Sim. Aí lá vai eu colocar ela no meu closet. Eu tenho o quarto, tenho o closet e tenho o toalete, o banheiro, né? Lá. Então eu já deixo ela ali no closet porque eu acho que ela vai estar fora daquele ar condicionado. Sim, ficaria, se você tiver um banheiro, uma situação que possa, né, ser mais... não mas um fica ambiente tudo não frio, tão porque frio. eu uso muito baixo. Umidificador. É importante que você tenha um umidificador. E uma coisa que eu gosto muito, às vezes eu indico, é aqueles igluzinhos. Casinha tipo iglu, de paninho mesmo, né? Porque aí o ambiente fica um pouco mais aquecido lá dentro, principalmente para filhotes. Isso funciona muito bem. Alguns pacientes eu peço até para colocar roupinha, para evitar, às vezes, com uma golinha mais alta, principalmente pacientes mais mesmo velhinhos. Mesmo ela tem esse pelo todo, que ela tem bastante pelo. Sim, aí o dono tem que tirar todo dia e escovar, né? Então, durante a noite passa com roupinha, durante o dia tira, escova o pelinho, à noite coloca de novo. Mas é importante que tenha. E lembrando que, assim, no caso, a sua é uma Schnauzer, não que não vá ter, mas os Schnauzers têm menos predisposição a problemas respiratórios. Lembrando que raças braquicefálicas, como os Shih Tzus, os Bulldogs, eles têm maior predisposição, porque o focinho é muito chato, ele já tem uma dificuldade respiratória natural, né? Sim. Então, fisiológica, que se não tratada evolui para quadros piores. Bom, vamos diferenciar primeiro o que é gripe e o que é a gripe, ela pode ser por conta de vírus, né? Existe o vírus da parainfluenza, que é a canina, ou pode ser pela bordetela, que nós já falamos aqui, que causa tosse dos canis. Então ele afeta o trato respiratório superior. É narizinho, ou que é a sinusite ou a rinite, garganta e traqueia. Então eles começam a tossir, aquele narizinho fica molhado, espirrando e pingando, né? E fica com aquela tosse. Eu posso imitar o barulho? Sim, deve. Porque eu acho muito esquisito. Eu não sei o que é espirro, o que é tosse de um animal. O espirro, meus pacientes riem comigo, meus donos dos cachorros. O espirro, ele é assim, ó. Esse é o espirro. A tosse, ela é... Nesse final, às vezes, pode ter regurgitação. Sim, a maioria chega pra gente dizendo que tá engasgado com o osso, tá? Lembrando que é igual criança. Às vezes tem aquela tosse seca e tem uma tosse mais produtiva que já tem o catarro. Mas a tosse seca não necessariamente quer dizer que não tenha muco. Às vezes a gente não ausculta, mas pode ter já secreção dentro do pulmão. Aí cabe ao veterinário, por isso que tem que levar no veterinário para ele decidir se vai precisar entrar com antibiótico terapia, com antibiótico ou não, tá? Então, o espirro, ele é uma forma mais branda. Normalmente ele tem um curso de doença de até 10 dias, né? Às vezes pode se curar sozinho. Em épocas de baixa umidade, a gente pede para lavar o narizinho, às vezes com aqueles soros fisiológicos, né? Que vem de farmácia normal. Isso seria a gripe. No caso da traqueite, que é a tosse dos canis, ela pode evoluir. A bactéria, ela pode ir para o pulmão e evoluir para um quadro de pneumonia, tá? Então é bem... E é normal, a traqueite, ela é até fisiológica em algumas raças, tá? Por exemplo, os Shih Tzus, os Lulus da Pomerânia, a traqueinha dele a gente já falou aqui, que ela é mais frouxinha, ela é mais bamba. E aí quando junta com um tempo mais seco, a traqueia inflama com mais facilidade. Certo. E aí faz essa tosse. Tá, os sintomas de um e para outro são muito parecidos. Como é que a pessoa vai saber da evolução? Normalmente na pneumonia eles param de comer, tossem com mais frequência, podendo gerar vômitos, né? Na verdade, tosse tanto que sai o conteúdo do estômago, que é a regurgitação. Pode, inclusive, sair com conteúdo de sangue, tá? Ou catarro. Tem alguns que, às vezes, saem catarro dentro do nariz, secreção nos olhos, né? Remela muito aí já está em estado muito avançado. Sim, aí já é uma pneumonia, sim. Por isso que eu sempre oriento. Cliente meu, quando me liga para falar que algum paciente está com tosse, ou manda um vídeo dizendo que ele está com tosse, sempre tem que levar para auscultar o pulmão. Porque às vezes até pra gente engana, às vezes a gente ausculta, aparentemente está limpinho, quando radiografa, o pulmão tem secreção. E a pneumonia é a presença de líquido no pulmão? A pneumonia sim, a presença de secreção dentro do pulmão, que normalmente é uma secreção mais purulenta, tá? Porque às vezes o líquido pode ser líquido de edema, por isso que cachorro velhinho também é interessante sempre levar no veterinário. Porque o velhinho, às vezes ele já tem uma alteração no coração, ele faz edema pulmonar, que é uma outra situação, gerada pela alteração, né, na contração do coração, e aí ele pode ter tosse, tá? Sim. Mas essa tosse, ela é cardiológica. E o gato? É o mesmo procedimento? Mesmo procedimento. No gato existe o vírus da rinotraqueite felina. Qual que é a diferença?
A rinotraqueite, ela tem vacina, mas a partir do momento que o gato é portador, ele vai ser portador a vida inteira, tá? O que a vacina faz é diminuir os sintomas da rinotraqueite. Então ela vem é uma gripe mais fraca. E os sintomas são os mesmos? Esses parecidos, em compensação, na rinotraqueite no gato, eles perdem muito fácil o apetite, às vezes babam, não conseguem engolir. E ela é muito importante porque ela destrói todo o seio nasal do gato. Nossa. Então, a rinotraqueite, ela tem um tratamento, um controle, mas tem que ser pego no início, porque às vezes chega aqueles pacientes já com o seio nasal todo destruído. Certo. Eu tenho um assunto, inclusive, que é um pouco delicado, mas eu preciso tratar com você, que é a questão de alguns internautas falarem com a gente, olha, sempre pergunta para a doutora qual que é a forma ideal de tratamento. Porque eu fui num veterinário específico e tal, e ele me passou isso, não resolveu, e eu queria sempre consultar um outro médico. E aí apareceu um outro problema, que eu fui observando com esses e-mails que vinham chegando, né? As pessoas relatando também que iam no veterinário, né? E o veterinário era dentro do pet shop, era dentro de um banho-tosa, né? E o veterinário falava isso para ele e tal e tal. Eu falei, olha, você tem certeza que é veterinário? Sim, acontece muito. Aí eu fiquei começando a preocupar, porque as respostas falam, não, ele falou que era, aí é agora, né? Sim. Como é que você vai saber se é ou não é? Por que eu fiz esse questionamento para um dos nossos internautas? Acho que foi para 2 internautas. Por que eu fiz esse questionamento? Porque eu já tive experiência de um pet shop que ficava na periferia de Goiânia, e nós tínhamos que fazer uma matéria, isso há mais ou menos 10 anos atrás, quase 10 anos atrás. Nós tínhamos que fazer uma matéria lá, e essa pessoa era adestradora de animais. E aí eu vi, ela falou, não, eu sou adestradora, vou fazer matéria de adestração, né? Aí ela chegou lá, a pessoa foi atender, foi comprar uma ração, ela falou, não, vamos lá no consultório que eu te passo a receita, eu vou fazer uma consulta. E era adestradora. Eu falei, olha, você também é veterinária, que legal. Ela falou, não sou veterinária. Falei, mas como? É o que eu falo, infelizmente, assim, todas as profissões sempre tem, né? O uso da profissão indevida, né? O que a gente às vezes pega também receitas que não são de veterinários. O que é a recomendação? Todo veterinário ele tem que ter um receituário com o endereço, o nome e o registro no conselho, tá? Ele tem que carimbar a receita, que nesse carimbo também vem o nome e o registro no conselho. No conselho do estado, né? Então aqui no nosso caso é de Goiás. Tenho dúvida se ele é veterinário ou não. Liga no conselho da sua região, na internet consegue, se chama CRMV, e RJ quando é Rio de Janeiro, GO quando é Goiás. E você liga e fala, olha, eu fui atendida pelo veterinário tal e eu gostaria de saber se ele tem registro no conselho, tá? Se ele tiver registro, ele é um profissional. Porque pode acontecer, às vezes, apesar de não ser legal, mas pode acontecer de, às vezes, um colega atender no balcão, né? A gente percebe que no Brasil existe ainda essa cultura de atender dentro do pet shop ou de atender no banho-tosa. E ele ser veterinário, às vezes, ser até um veterinário competente. Mas ele não tem uma estrutura que possa te dar um suporte para eventualmente alguma urgência, alguma coisa que você precise fazer. Por exemplo, vacina, a gente já comentou aqui sobre vacina. Vacina é um procedimento que a gente acha que é super tranquilo. Às vezes você aplica no pet shop e o cachorro dá um problema por conta da vacina, que poderia dar no consultório. Mas no consultório, no hospital, você tem um recurso. Num pet shop, num banho-tosa, você não tem um recurso. Então, se der alguma reação alérgica ou anafilática, infelizmente não você tem o que fazer, você perde o bichinho. Que coisa, entendeu? Então a primeira coisa é sempre observar as receitas. Às vezes eu pego receita com nome, mas não tem registro. Então quando a gente vê uma receita sem registro, opa, alguma coisa está errada. Então a gente começa a suspeitar. Esse assunto nós nunca abordamos aqui, mas serve também de alerta. Sim, né? Com certeza. E isso é importante nós observarmos porque é o cuidado do nosso animalzinho de estimação. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró,
Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno. Terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse, não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde do coração. Na semana passada nós conversamos com o cardiologista Dr. Antônio Menezes e falamos sobre morte súbita. Aliás, não foi possível naquele momento nós esgotarmos o assunto, mesmo porque o assunto demanda uns cuidados especiais, principalmente explicar para nós todos o que é morte súbita, como ela acontece e por que ela acontece. Será que tem como nós prevenirmos? Justamente sobre esse momento, esse fato, nós vamos conversar hoje com o Dr. Antônio Menezes, ele que aceitou o nosso convite para voltar aqui e abordarmos mais uma vez esse assunto. Doutor, a conversa na semana passada passou muito rápido, o tempo passou muito rápido, né? E aliás, o senhor explica muito bem, o senhor coloca muito bem as situações e aquilo que nos parecia ser uma coisa inevitável, me parece que não é bem assim. Né, doutor? Só para explicar para quem não pôde nos acompanhar na semana passada, morte súbita cardíaca é aquela onde o coração para de uma hora para outra. Justo, o coração, você tem uma arritmia, então uma arritmia grave, né? E nessa arritmia grave o coração, eletricamente, ele deixa de... É como se a gente estivesse aqui no estúdio, e o estúdio, a luz apagasse e toda a parte elétrica deixasse de funcionar. Então, como o coração precisa da energia da parte elétrica para bombear, né, para fazer os músculos trabalharem, neste momento há uma pane cardíaca e aí o coração para. Aliás, eu sempre falo isso aqui e quando o senhor vem eu reforço mais, nós sempre acreditávamos e acreditamos que o coração realmente ele nunca vai parar. Ele nasceu para bater e nunca vai parar, e é como se ele fosse um órgão que não precisa de cuidado nenhum, que ele ali está batendo e não vai ter nenhum tipo de doença, né? Só se acontecer alguma coisa muito séria, que ele vai nos mandar avisos com muita antecedência e nós vamos ter tempo para procurar um cardiologista, mas o cardiologista vai resolver, porque nós acreditamos que vocês resolvem tudo, né? Se a gente tiver com algum problema, não. Falar do doutor, o doutor Antônio resolve esse problema do coração e ele vai voltar a bater normalmente. Nós estamos aprendendo com o senhor aqui que as coisas não são bem assim. Né, as coisas, a gente tem que entender que o coração foi feito para bater por uma longa vida e uma vida com qualidade, né? Mas se nós não cuidarmos daquilo que nós temos como precioso, como tesouro, que é o nosso coração, com certeza esse coração também se cansa, esse coração também envelhece, esse coração pode nascer com algum problema, geneticamente, hereditariamente. Então essas são preocupações que a população em geral, ela tem que ter noções, tem que ter algum conhecimento, porque senão passa como você disse, é como se um órgão perfeito que nunca vai trazer nenhum problema. Essa questão da morte súbita, que pode acontecer inclusive com atletas, e essa questão da arritmia também, que pode acontecer com pessoas consideradas ativas, inclusive de exercícios físicos, né? Isso passa-nos a uma ideia de que não há prevenção, não há como prever. Isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Não é bem assim, doutor. Existem alguns fatores de prevenção. Existe. Inclusive, como eu disse no programa anterior, a gente tem dentro da universidade um trabalho que é desenvolvido com os alunos, com os estudantes, de um simples eletro
né? O aluno ou o paciente faz um eletrocardiograma, responde a um questionário onde você vai tateando quais são os possíveis fatores de risco que esse aluno... E a gente tira um score, uma nota disso. E aquele que tem uma determinada nota, que a gente chama de alarme, acendeu um sinalzinho de alarme, ele tem que fazer uma avaliação mais aprofundada. Então, a prevenção, ela vem daí. Ela vem da forma educativa. Se eu tenho consciência que eu posso ter algum problema, por exemplo, eu vou participar de uma escolinha de futebol, né? Eu vou colocar o meu filho numa escolinha de futebol. Eu preciso ou não preciso procurar um cardiologista? Se eu tiver consciência de que ele vai fazer um esforço, que ele vai seguir uma carreira, é bom que ele passe, e muitas escolas de futebol, acho que aqui em Goiânia todas, elas pedem uma avaliação cardiovascular. Sim. Por quê? Porque tanto serve para acompanhar o futuro atleta, como também para diagnosticar doenças que são, mesmo que raras, mas ninguém quer que aconteça com o seu filho, ninguém quer que aconteça justamente com alguém que está treinando no seu time, né, na sua casa. Sim. Então, o segredo de tudo isso, acho que você também colocou, é a informação. Então, quando você traz informação, eu começo a me preocupar, eu começo a pensar se eu já tive pessoas na minha família que teve morte súbita. Então, a questão hereditária ela é importante. Existem doenças que ela acontece, ela pega o pai, pega o irmão. Você quer perguntar qual o grau de parentesco? E isso, às vezes, o paciente, por exemplo, ele vai para investigar porque o irmão dele teve um evento súbito, né? Ou um tio, ou um avô. Sim. Então, existem as doenças geneticamente determinadas. Hoje, a medicina é capaz de determinar qual é a doença geneticamente determinada, fazer o estudo genético dela, para saber, inclusive, se a gente precisa avançar. Por exemplo, no implante de um desfibrilador, que nós falamos também no programa anterior, que é uma forma de tratamento. Já que a morte é elétrica, eu posso colocar um desfibrilador, que é um tipo de marca-passo. Isso que eu ia perguntar, é como se fosse um marca-passo. Isso, e esse marca-passo ele pode... por exemplo, um jogador de futebol que, se por acaso ele tivesse naquele momento um desfibrilador, dificilmente ele estaria jogando, mas se ele tivesse o desfibrilador, ele não morreria, por exemplo, entendeu? Sim. Isso já é implantado. Isso, por isso que a gente fala, as políticas públicas para os desfibriladores externos, né, em locais públicos, porque você pode evitar mortes. E no caso de ser você foi ressuscitado de uma morte súbita, porque a morte súbita você pode ser ressuscitado, se você tiver o cardioversor desfibrilador alcançável, entendeu? Sim. Então, isso faz com que aí no futuro você vai ter que se submeter ao cardioversor implantável. Você implanta, porque se você tiver um outro evento, você já vai estar protegido. Isso tudo vai da informação. Isso tudo começa na informação. Então, aquela ideia, e às vezes a gente pensa que não, mas até os médicos acham que não, mas a informação, a noção de que existem esses problemas é fundamental para esclarecer a população, e a população, ela buscar, principalmente quando tem sintoma, quando tem algum parente que já teve algum problema, ou se vai fazer algum tipo de esporte. Até academias hoje, a gente ouve falar de problemas que acontecem nas academias. Demais. Inclusive, essa questão nas academias é um fator que leva as pessoas a se preocuparem bastante, né? Mas também está associada a outros medicamentos, né? Que as pessoas acabam fazendo uso para até ter mais músculos, enfim, né? Com menos tempo de exercício, né, doutor? E não só ataca o coração, mas ataca os outros órgãos também, causando até uma falência múltipla de órgãos. Inclusive, eu tenho um caso de um colega, né, infelizmente, que aconteceu um fato bastante parecido com esse. O importante também é a gente esclarecer para a população que o fator de prevenção é justamente fazer os exames e a consulta de prevenção com o cardiologista. Justamente. Né? Seria os check-ups. Né? Hoje a gente sempre faz os check-ups anuais. Né? A gente sempre coloca ali
o cardiologista ali na lista, né? Mas às vezes quando não dá tempo, a gente acaba suprimindo o cardiologista, porque eu acho que o coração justamente, né, nunca é aquele que vai dar problema. Mas graças a Deus nós estamos fazendo nossa parte, levando informação para aqueles que precisam e que desejam, né? E que ela não chegue tardia em nenhum momento, né, doutor? Verdade. E essa questão também de poder ressuscitar o indivíduo desde que tenha um desfibrilador muito próximo, isso é importante a gente falar com relação à saúde pública, né? O que não tem essa preocupação, né, doutor? Inclusive a gente tem contatos com outros pesquisadores, por exemplo, tem um grupo de pesquisadores na França, onde a gente leva as pesquisas que a gente consegue fazer aqui. É claro que timidamente a gente mostra os nossos resultados, mas ao mesmo tempo serve para a gente entender como se acontece, como deveria acontecer e aquilo que poderia ser feito. Nós, jornalistas, tentamos até levar informação, mas é muito difícil falar com seus colegas. Nós estamos tentando trazer a cardiologia para o programa tem 2 anos. E vocês nunca têm tempo, né? E o senhor especificamente falando, o senhor é professor, o senhor é doutor, tem doutorado, o senhor é professor na universidade, o senhor atende no consultório. Então, assim, é difícil trazer o senhor aqui, né? Então foi 2 anos tentando trazer, né, para que o senhor viesse para cá, para que o senhor levasse essa informação para a população de uma forma geral. Inclusive, você agora portador de uma boa notícia para o senhor não sabe ainda, eu acredito que ainda não saiba, o prêmio Mega Profissionais existe há 20 anos. E sempre nós fazemos reuniões com colunistas sociais, formadores de opinião, buscando a indicação de alguns nomes, né, de diversas áreas. Mas nós não homenageamos o profissional da área médica, mesmo porque o Conselho não nos permite isso. Mas nós buscamos nomes de homens que tenham contribuído com a sociedade de uma forma em geral. E o seu nome é muito bem referendado entre essas pessoas. Obrigado. É muito bem lembrado dessas pessoas. E eu quero passar agora de uma forma formal, para sua mão, a indicação o qual os jornalistas e os colunistas sociais indicaram o seu nome mais uma vez. Aliás, nós só convidamos aqui aqueles que têm uma referência na sua área, tá, doutor? Muito obrigado. Passa a sua mão isso de uma forma oficial, tá? O Prêmio Mega Profissionais, que deseja fazer uma homenagem esse ano para o senhor lá como personalidade masculina. Nossa, tá? fico muito Parabéns honrado pelo seu trabalho e muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito tá bom? obrigado. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Em um local charmoso e pertinho da orla, na Enseada, em Guarujá, o Hotel Ilhas da Grécia é amplo e ao mesmo tempo aconchegante. Localizado a 80 metros da praia, fica próximo a shopping center, bares, restaurantes, teatro e pontos turísticos da cidade. O hóspede pode deixar o carro no estacionamento do hotel e sair a pé para curtir todo o visual da orla e ainda se exercitar. O Ilhas da Grécia também oferece estrutura completa de lazer e serviço de qualidade para quem pretende descansar e aproveitar as belezas naturais e os equipamentos turísticos do litoral paulista. O hotel possui sauna a vapor, salão de jogos, piscina com bar, cascata e hidromassagem, além de espaço kids para as crianças. Já estamos de volta e agora vamos falar de um tema que todo mundo gosta de ouvir. Todo mundo tem muitas dúvidas e as pessoas sempre querem mais informações. Vamos falar de previdência, vamos falar de INSS, vamos falar de direitos que muitas das vezes os brasileiros possuem, mas desconhecem que possuem e às vezes perdem esses direitos e precisam deles. Exemplo,
Pensão por morte. Quais são os beneficiários no caso de um falecimento, de um óbito? Você tem noção que o INSS também cobre essa pensão por morte? Quem tem direito? Convidamos aqui a nossa advogada, colaboradora do programa Mega Profissionais, doutora Mariana Dias, que está de volta aqui mais uma vez a nos prestar esse serviço de qualidade pública, né? Porque as pessoas, realmente, todas elas têm essa dúvida, né? Seja bem-vinda mais uma vez, doutora, aqui ao programa. Pensão por morte. Quando um cônjuge, quando um pai, uma mãe, alguém vem a óbito, né? Recebe aposentadoria, ele tem direito a uma pensão por morte, os seus beneficiários, não é isso? Isso. Como é que funciona a pensão por morte hoje no Brasil, oferecida pelo INSS? A pensão por morte, ela é concedida aos dependentes daquela pessoa, daquele segurado do INSS. Aquela pessoa que paga o INSS, ou trabalha de carteira assinada, ou paga o INSS como contribuinte individual, ou também como facultativo, ou para aquelas pessoas que já estão aposentadas. Mas o que muita gente não sabe é que tem pessoas que deveriam estar aposentadas, né, não estão pagando as contribuições do INSS no momento, mas que também seus dependentes têm direito. São aqueles que estão no período de graça, são aqueles que têm direito a algum benefício do INSS. Espera aí, deixa eu entender. Para mim, quem teria direito a essa pensão por morte seria quem? Aquelas pessoas que são casadas, ou não sei se os filhos têm direito também ao INSS, mas desde que a pessoa que faleceu, que veio a óbito, fosse contribuinte ou beneficiário do INSS como aposentado ou como se estivesse na ativa mesmo, né? Isso. Agora, se ele não foi aposentado, não está contribuindo com o INSS, os beneficiários têm direito à aposentadoria também? É porque tem pessoas que elas ainda não sabem que elas têm direito, né, à aposentadoria, por exemplo. Então, nesses casos, pode acontecer de seus dependentes terem o direito. E no caso, sim, os filhos até 21 anos, ou no caso de filhos inválidos, filhos ou aqueles considerados, né, equiparados a filhos até os 21 anos ou inválidos, irmãos também, até os 21 anos, ou inválido, irmãos comprovando também? A dependência econômica. Okay. Tá? Isso é bem importante frisar, tem que comprovar a dependência econômica. Os cônjuges ou companheiros, e aí tem uma particularidadezinha que se a gente tiver tempo, a gente pode falar sobre isso. Pode pontuar e isso. O que muita gente não sabe também é que pais e mães também podem ter direito à pensão por morte daquele filho, comprovando também a dependência econômica, tá? Então, não só os filhos têm direito à pensão dos pais, mas os pais também podem vir a ter direito à pensão dos seus filhos. Isso é importante a gente esclarecer. Agora, vamos voltar à questão do cônjuge, né? Casado, tudo certinho no papel, ou relacionamento estável, desde que seja documentado, tem direito. E se esse relacionamento estável não for documentado, não tiver aquela declaração de relacionamento estável? Também pode ter direito. Uma coisa que é importante ressaltar é que o contribuinte, né, o segurado, ele tem que ter tido pelo menos 18 contribuições para que esse benefício ele tenha uma duração maior. 18 meses, seria isso? Exato. Okay. Então, tem que ter tido pelo menos 18 meses, né, 18 contribuições, e não precisa necessariamente que essa união estável seja formalizada. Basta que esse companheiro, essa companheira comprove por meio de documentos que existiu essa união estável, inclusive por mais de 2 anos. A prova só documental, testemunha não são ouvidas? A prova testemunhal, ela é produzida em juízo no caso de um indeferimento administrativo, por exemplo. Então, assim, esses 2 anos também vão influenciar na duração do benefício,
Porque se essa união estável, ou se esse casamento teve início há menos de 2 anos do óbito, o benefício ele também vai ser concedido num período menor. Deixa eu entender. Houve um óbito, ocorreu um óbito, imediatamente as pessoas já entram com pedido no INSS, acredito eu, né? Ali para dar entrada na aposentadoria. Lá eles devem fornecer todos os documentos que a pessoa deve levar, não é isso? Uma relação de documentos e tal. Foi lá, deu entrada. Essa pensão por morte, ela não é vitalícia? Em alguns casos, ela é vitalícia. Para aqueles filhos menores de 21 anos, com a idade, né, completar esses 21 anos, o benefício ele é cessado. O casamento civil, ele também pode ser uma causa de cessação do benefício de pensão por morte do filho, tá? Porque ele vai gerar a emancipação desse filho. Sim. Agora, cônjuge? O cônjuge, sim, hoje tem as regras em relação ao período que o cônjuge vai receber o benefício. Como eu falei, tem aquele caso dos 4 meses, caso a união estável ou a pensão a união estável ou o casamento tenha iniciado há menos de 2 anos do óbito. Sim. Então, nesse caso, o cônjuge ou o companheiro recebe só por 4 meses. Quando esse companheiro ou esse cônjuge tem menos de 21 anos, a duração do benefício é só 3 anos. E aí tem uma escala, né, de idade. Ele passa a ser vitalício para aquele companheiro ou para aquele cônjuge a partir dos 44 anos de idade. Então, vamos supor, uma pessoa vem a óbito, era aposentado, e aí a esposa tem 45 anos de idade, requer a pensão por morte, ela vai receber essa pensão de forma vitalícia. Mas também tem os casos de ela se tornar vitalícia mesmo em idade menor, de 44 anos, que são os casos de invalidez. Eu acho esse negócio de INSS tão complicado, não é, gente? Eu acho esse negócio tão complicado, porque aquilo que eu falei agora há pouco, né? Às vezes a pessoa tem direito, não sabe que tem direito, às vezes ela desiste de procurar os seus direitos porque é muito burocrático, né? É tanto documento, é tanta coisa, né? Tanta demora também na concessão desses benefícios que a pessoa desiste. Aí quem precisa, desiste. Quem não precisa, acaba tendo apoio aí de pessoas por fora, de políticos, enfim. Quando eu falo isso, gente, é claro que eu não posso aqui falar se é uma prova, né? Por isso eu não estou citando nomes. Mas a gente sabe, a gente conhece, a gente vê isso aí nos bastidores, isso é uma visão minha, tá? Minha como pessoa física, como cidadão, que eu tenho o direito de me expressar, e principalmente daquilo que eu acredito. Então eu acho muito difícil essa questão do INSS, né? Ainda bem que tem o apoio jurídico, que a gente pode consultar, pelo menos consultar um advogado, né? Não significa também que você vai ter que abrir um processo ali contra o INSS, mas consulta o advogado, que ele te orienta melhor, se você tem esse benefício ou não, e como deve proceder nesse caso. Exemplo, aconteceu um óbito, a pessoa não sabia que tinha direito a essa aposentadoria, né, por morte, e isso aconteceu há muitos anos. Ela tem direito ainda de recorrer a essa aposentadoria ou prescreve esse direito? Não, o que prescrevem são as parcelas, são os valores, mas o direito ao benefício não prescreve. Tá? Ou seja, se ela tiver direito à aposentadoria ali por 2 anos, ela vai receber esses 2 anos? Não. Só nos casos de menores, que são considerados incapazes, eles podem receber desde a data do óbito. Agora, eu, por exemplo, se eu fosse requerer uma pensão por morte hoje, meu esposo faleceu há 2 anos atrás. Eu vou requerer a pensão por morte hoje. Eu vou receber o benefício, mas só a partir do meu requerimento. Você não recebe o que teria direito anterior, não? Não, porque eu não fui atrás, né? Então, essa é a importância de procurar saber os seus direitos e ir atrás no momento exato, no momento ideal. Porque você pode
você vai ter direito a receber aquele benefício, mas você perdeu um tempo e perdeu um dinheiro que era direito seu. Mas por não ter ido atrás, por não ter requerido aquilo no momento exato, essas parcelas realmente elas não vão ser recebidas. Com certeza vocês devem estar falando, né? Gente, mas é um momento tão delicado, tão difícil, às vezes a pessoa fica sem cabeça, e realmente fica mesmo, né? Só sabe quem passa por uma situação como essa. É uma situação muito difícil de ser trabalhada, de ser elaborada. Mas nós não podemos perder o foco também, que a vida continua para aqueles que ficaram aqui. Vai precisar dar uma continuidade nessa história, né? As pessoas precisam sobreviver também. Então, tem que tentar administrar uma situação como essa e ir buscar os direitos sempre, principalmente com relação a essa questão previdenciária. Claro que as perguntas são inúmeras, cada caso é um caso. Se formos delongar demais, nós precisávamos de um tempo muito maior para conversar sobre esse assunto. Querem tirar mais dúvidas? Entre em contato conosco através do nosso site, das nossas redes sociais. Vocês vão ter essa possibilidade de participar da nossa plateia virtual. Manda suas dúvidas, seus questionamentos e, na medida do possível, vamos tentar pelo menos esclarecer parte delas, ou de uma forma mais generalizada. Mas o programa está chegando ao final. Muito obrigado, doutora, mais uma vez pela sua participação aqui. Te esperamos na próxima semana. Tá? Obrigada, com certeza. Com uma novidade que para nós é novidade, mas já existe há muito tempo, tá bom? Muito obrigado, dou um abraço na doutora Ariane lá e abraço a todos lá do escritório que são extremamente competentes e muito solícitos em nos atender. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco, porque a sua participação é fundamental no processo do nosso programa Mega Profissionais. Precisamos fazer principalmente pautas interessantes e que, claro, atendam às suas necessidades também. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.